Vamos nessa, sem mais delongas, abrindo sempre com a questão da guerra cultural, né, do mundo insano em que estamos vivendo hoje, que deixou de ser chato e passou a ser extremamente perigoso. Hoje, no Globo, tem a notícia: brasileiras denunciam manspreading. Eu acho fantástico como essa turma de minorias, essa turma woke, a esquerda fofa, solista, progressista do Brasil, importa sem nenhum critério, sem nenhum filtro, copy and paste, aquilo que vem do império estadunidense, da elite branca universitária americana, sem nenhum critério, e depois chama a turma da direita de gado. Eu sou gado, mas eles copiam até as expressões ridículas em inglês dessa patota woke. Então, as brasileiras agora estão denunciando o manspreading. Que diabos seria o manspreading? Comportamento machista em que homens sentam-se de pernas abertas. A atitude é observada principalmente no transporte público e já foi alvo de campanhas internacionais. Olha, eu não sei se as moças, a turma woke, percebeu, mas via de regra o homem tem alguma coisa entre as pernas que às vezes torna a situação de fechar a perna, deixar ela bem justinha, que nem o João Dória gosta de fazer, algo um tanto desconfortável. É verdade que a reportagem do Globo até lidou com esse argumento e rebateu como uma coisa ridícula. Diz, nos posts que falam sobre o tema, não faltam homens argumentando que mantêm as pernas abertas por causa de um suposto desconforto com a genitália. Eu não sei quem escreveu isso, talvez seja alguém trans ou uma mulher, mas às vezes é desconfortável sim espremer. Mas vamos lá. Uma autêntica conversa fiada, segundo o médico Eduardo Bertero, membro do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Mesmo que ele tenha uma bolsa escrotal grande ou um pênis acima da média, é possível ajeitá-los, ensina. Sentar-se dessa maneira é só falta de educação mesmo. Gente, eu não vou nem a princípio discordar da conclusão. Eu acho que sentar com a perna escancarada, abertona, via de regra é algo deselegante. Né? Não necessariamente você precisa cruzar a perna, que nem o João Dória, ou essa outra turma que enfim. Mas o fato é que problematizar isso, em vez de simplesmente falar, olha, é deselegante e ocupa mais espaço, prejudica as pessoas em geral, não. Veio com o papo de manspreading machista. Então agora sentar com a perna aberta é um ato machista. Eu não sei mais o que dizer dessa turma. Aliás, eu sei, essa turma não tem mais o que dizer. Então eles precisam problematizar e inventar esse tipo de baboseira. Mas, como eu já disse antes, e repito, fosse apenas coisa de gente desocupada, né? Sem ter o que fazer, sem ter boleto para pagar, que fica criando caso, vá lá. A gente ia falar, nossa, que gente pentelha, sem noção, chata e que vida, né, fútil. Mas isso tem consequências práticas, legais muitas vezes. Então, é daí que eu concluo que não é mais coisa de mundo chato e sim de mundo perigoso. Por exemplo, né, o mundo chato que virou perigoso. Os livros do James Bond vão remover agora preconceito de novas edições com ressalvas. Obras clássicas do Ian Fleming passaram por revisão, mas expressões ofensivas contra mulheres, gays e asiáticos permanecerão. Né? Olha, criem novos personagens, mas deixem o James Bond em paz. Bond, James Bond, meu nome é Bond, James Bond. Deixem o cara em paz. No último filme já mataram ele para vir aí com uma mulher, James Bond. Isso é ridículo. Isso é patético. O James Bond que não é machista, o James Bond que não toma o seu whisky, não usa a sua Walter PPQ e não pega a mulherada toda, não é o James Bond. É algum outro personagem qualquer e tá tudo certo. Pode criar um outro espião, pode criar o espião Dória. Meu nome é Dória, João Dória. E aí dá uma piscadinha e vai saltitando, né? Faz o que quiser, mas deixa o James Bond em paz.
Por favor, vocês não são apenas pentelhos, vocês são autoritários ao extremo, são muito, muito, enfim, recalcados, né? Deixa os outros em paz, seu bando de desocupado. Quem está me mandando mensagem aqui é alguém que eu vou falar no final, que quarta-feira teremos surpresa, novidade, né? Mas deixa eu ir adiante aqui. Ainda nessa toada, né? Conheça o grupo de ativistas de esquerda que pretende controlar os livros que os seus filhos leem. É uma reportagem do Eli Vieira, né? Que, aliás, é parte de uma minoria assumida, né? Ele é gay, mas isso não o impede de ser um cara da ciência, que se preocupa com motivos e que fica assustado com a visão totalitária woke. Então, nesse texto, nessa reportagem, ele denuncia o esforço dessa patota, da editora britânica Penguin, por exemplo, que é dona do selo editorial infantil Puffin, para revisar os clássicos, como, por exemplo, A Fábrica de Chocolate. Palavras como gordo, feia, foram cortadas da obra A Fantástica Fábrica de Chocolate, ou então Matilda, ou então As Bruxas. Isso é uma coisa de gente, repito, totalitária, autoritária e recalcada. São pessoas que acham que o mundo não pode ter mais nenhuma ofensa, encarada como algo subjetivo, que ataca as minorias, e isso tudo está gerando consequências graves. Eu estou terminando um livro maravilhoso, estou na metade, né? How to Save the West, e esse livro aqui vai falar de muitos desses aspectos, mas essa questão, por exemplo, da insatisfação com o corpo, que é algo histórico e filosófico. O ser humano se sente muitas vezes aprisionado numa casca fadada a apodrecer, a envelhecer, né, a morrer. E isso tudo gerou buscas por fugas, desde Platão. Hoje em dia, essa agenda toda dos dois extremos, do extremo que diz, como é que positive movement, body, sei lá o quê, que é assim, não, tanto faz, é afirmação, né? O sujeito é obesa, mas vira modelo da Victoria's Secret, porque é isso aí, é o positive mindset, afirmação do meu corpo. Ou o outro extremo, meu corpo é o problema, né? Tá gerando um monte de consequências graves na garotada. Essa coisa de disforia de gênero tem tudo a ver com isso. E não é por acaso que afeta mais menina do que menino. Então, depois vamos ter outras oportunidades e lives exclusivas para tratar sobre esses assuntos, que é a ideia também da comunidade Locals, pegar um livro desse maravilhoso e dissecar em uma hora apenas para a comunidade do Locals, né? Nós vamos ter muita oportunidade, mas olha que loucura, né? Os caras pegando e chamando de gordofobia, racismo, livros clássicos, livros que, tratam disso aí, da realidade da natureza humana, da realidade da vida em sociedade. E aí não pode mais, porque eles querem um mundo, né, uma bolha estéril, esterilizada e protegida, blindada contra qualquer tipo de sensação subjetiva de ofensa. Os flocos de neve. Isso está produzindo uma geração de M. Nós não precisamos voltar à visão de que o bullying sem limites é saudável e cria casca grossa. Não precisamos ir de um extremo ao outro. Mas não há a menor dúvida de que o pêndulo extrapolou e de que a insanidade dessa turma está destruindo a garotada, está destruindo a mente dessa turma que vem aí. Então, isso, repito, não é chato, é perigoso. Por exemplo, o ator Woody Harrelson foi lá no Saturday Night Live e meteu o pau na questão da vacina, da Covid e tudo mais. Ele foi massacrado, porque hoje em dia essa mesma turma woke acha que fala em nome da ciência, apesar de negar a biologia, e quer, como quer fazer em todas as áreas, interditar o debate. Aí vai lá um ator e fala assim, olha, isso aí não deu certo, não foi legal, teve problema. E ele é massacrado, cancelado. Você vai na página do UOL, no Twitter, que divulgou essa notícia em português, tem um monte de gente, nossa, que decepção, mais um que morreu para mim, blá, blá, blá. É a turma,
usa 3 máscaras em carro conversível, né? Ou que nem o Dória, que quando aparecia, hoje eu peguei implicância com o Dória, sei lá por que surgiu, né? Foi do nada, não foi nem pensado, não. Aparecia a câmera de TV, estava ele lá com 4 máscaras. Aí ele vinha aqui para Miami sem nenhuma, circular no Bal Harbour. Hipocrisia ou medo. Mas é isso, né? Uma turma apavorada com tudo, e aí cria as seitas, e aí vai um ator e diverge num assunto que é um assunto polêmico, que merece debate. E o cara vira agora um pária da humanidade, porque essa turma não tolera debate, não tolera divergência, apesar de falar muito em diversidade, tolerância, são os mais intolerantes que exigem uma hegemonia, um monopólio da sua visão de mundo, da sua cartilha. Né? De novo, visões totalitárias de mundo não são chatas, são perigosas, porque não aceitam a existência do dissidente. E estão dispostos, via de regra, a tudo, até ao uso da força ou do monopólio legal da força, que é o Estado, para fazer todo mundo se ajoelhar perante sua cartilha e repetir seus mantras, seus dogmas. É isso que estamos vivendo hoje. Agora, de vez em quando, como o tempo é amigo da razão, de vez em quando, eles precisam contar com aquela maquininha do Man in Black, pá, de apagar a memória de todo mundo. Porque não fosse a amnésia coletiva de muitos, né, eles teriam graves problemas com essas narrativas. Exemplo, né, o Covid teria provavelmente surgido de fato num laboratório chinês. Quem diz isso? Um relatório do Departamento de Energia americano. Turma com barulho desses, né? É óbvio que carece ainda de evidência robusta, é uma suposição, mas é interessante que o debate esteja voltando à tona, não é mesmo? Nós não fazíamos denúncias levianas, eu, pelo menos, que falo só em meu nome, eu nunca fiz uma denúncia leviana. Eu queria a possibilidade de levantar a hipótese do vírus chinês, Covid-19, ter vazado de um laboratório em Wuhan, e não do mercado molhado, como diziam as autoridades. Um acidente. Por que isso é relevante? Por vários motivos. Não necessariamente por uma discussão sobre armas biológicas nas guerras modernas, porque a China é a China e a gente desconfia de tudo, como por acidentes. É sabido o laboratório de Wuhan, com dinheiro do departamento administrativo Fauci, fazia estudos com ganhos de função. Isso é um troço perigoso, porque você está manipulando o vírus e qualquer escapulida produz uma pandemia, eventualmente. Então, esse debate é crucial para a humanidade. E, de repente, ele foi interditado pela turminha toda, o woke, progressista, esquerdista, democrata, que quer monopolizar a fala em nome da ciência. Vocês vão lembrar que pessoas foram canceladas, censuradas. Em alguns casos, houve até proposta de prisões, porque jornalistas ou cientistas estavam aventando a tese de que poderia ser algo produzido no laboratório ou acidentalmente criado no laboratório de Wuhan. Como é que fica agora a turma que debochou disso, que ridicularizou quem trouxe a ideia, a hipótese, ou que pediu para censurar? Esse absurdo, essa teoria da conspiração. Como é que fica agora as verinhas e companhia? Vão vir a público pedir desculpas? Vão vir a público demonstrar humildade? A gente sabe que não, porque essa turma vai de galho em galho autoritário, científico, sem nenhum tipo de reflexão ou meia-culpa ou reconhecimento de erros passados. Aliás, teve alguém que levantou essa hipótese também. O presidente Bolsonaro, à época. E eis como a manchete da mídia, o consórcio, tratava o assunto. Sem provas, Bolsonaro cita vírus de laboratório e lança dúvidas sobre China. Em primeiro lugar, é óbvio que ele não teria provas. Ele estava levantando uma possibilidade. Agora, está lá a gente aceitando que é possível agora debater esse assunto, porque o Departamento de Energia do governo Biden dos Estados Unidos está tratando isso com naturalidade.
Então veja como as coisas fluem, como as coisas mudam e como a esquerda permanece sempre igual. Não no que ela diz, porque aí ela não seria esquerda, mas na postura arrogante, pseudocientífica e autoritária de quem está sempre com o monopólio da razão, da virtude e da ciência. O deputado Gustavo Gaia foi outro, né, que falou: fico só observando, enquanto todos os meus vídeos e posts ao longo dos últimos 2 anos, que foram classificados como fake news, estão sendo comprovados como verdade. Ele que foi tratado como mais um que espalhava teses conspiratórias, fake news, desinformação e por aí vai. Por que isso é importante? Além de toda questão óbvia da ciência, da liberdade de expressão e tudo, porque agora esses mesmos estão querendo vir com o controle das redes sociais para impedir desinformação e fake news. Eles querem regular, legislando sem necessariamente passar pelo próprio legislativo. É temerário, mas é a cara da esquerda. É a mesma turma do consórcio da imprensa, né, que dá lá destaque. Especialista admite risco, mas descarta carnaval como causa de novas ondas de Covid. Nós vimos a hipocrisia, e não só agora, porque, de novo, a imprensa, a esquerda, eles vão se adaptando, mas a única coisa que permanece constante é o grau de cinismo e hipocrisia dessa turma. Quando o Dória, olha o Dória aí, voltou, lembrei porque eu pensei tanto nele, vai ver que era por isso. Quando o Dória diz que o carnaval em 2019 estava contagiante, mal sabia ele que ele estava sendo literal, e era o contágio de um vírus chinês. Depois ele passou a demonizar o Bolsonaro como o grande responsável pelas mortes de Covid no Brasil. É como se ele olhasse para o Bolsonaro e visse o vírus chinês incorporado em forma humana, né? Aí, agora, o carnaval voltou a ser liberado, e a mesma turma que diz que nos aeroportos tem que usar máscara, ainda. Ou a gente computa 800 mortes de Covid e não há ninguém falando do carnaval, dos governadores e prefeitos, ou do próprio presidente Lula. Então perceba que não há nenhum apreço, nenhum respeito, nenhum compromisso com os fatos, com a verdade, com a inteligência da audiência, do público. É tudo um grande truque. É asqueroso, é abjeto, é nojento. Acompanhar o comportamento da esquerda, da política esquerdista e da imprensa, do consórcio da mídia, é acompanhar os malandros mais caricatos que existem naquela figura do típico malandro carioca, sabe? O terninho branco com o chapeuzinho e o bigodinho fino. É isso. Quando eu vejo a nossa imprensa, eu vejo isso. O malandro carioca. Não tem mais nenhum jornalismo, não há mais nenhum resquício de jornalismo nesse troço. É triste e ruim, perigoso, ruim para a democracia. Porque há um papel importante do quarto poder, do poder moderador da imprensa.